Opa, esse é mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Deixa o seu like e já se inscreva no AT pra dar aquela moral. Vamos imaginar, sai o Zubeldia no final do ano, chega qualquer técnico que esteja à disposição, porque o São Paulo não pode gastar tanto, então tem que contratar um técnico que esteja à disposição. Nenhum deles vai dar um jeito assim. Eu acho que a temporada vai ser a mesma coisa, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos em questão de desempenho. Nada melhor do que isso. Então, assim, eu acredito que a gente vai lutar por vaga na Libertadores na temporada que vem do Brasileirão. E nas Copas, vamos ver, torcer para o adversário mais fraco. Por mim, que seja o grupo com time da Venezuela, se colocar Suriname, se puder, babaiada total, e ir avançando. Mas, Chacon, esse é o meu ponto. Porque, assim, a gente já sabe o que esperar dele. Ele não sabe o que esperar do ano. Talvez um outro... cara, que fique claro que eu não estou pedindo a cabeça dele, porque não é mais o momento. O momento de tomar outra atitude passou lá no Botafogo quando perdeu. Agora não é mais a hora. Agora é seguir o baile no planejamento. Mas talvez um outro cara tomaria 6 do Botafogo, mas ganharia do Atlético. Esse é o meu ponto. A gente já sabe o que esperar dele. Ele é esse. Ele não vai meter os moleques. Ele não vai mudar muito essa característica. Ele vai ser... e, cara... Eu dei uma opinião já dele no primeiro mês, que pegou na época mal pra caramba, mas envelheceu bem. Ele vai ser o mesmo cara, talvez até mais conservador. Ele não vai querer, ele vai querer arriscar menos. Por quê? Ele viu que ele vai sofrer pressão, mas ele viu que se ele manter a média, ele fica. E ele agrada a parte da torcida. Então ele não vai se arriscar. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Na verdade, a arquibancada, ele agrada muito. Ele pode não agradar. Só que o último jogo no Juventude, ele sai vaiado. Ele sai vaiado e é novo para ele falar, opa... Sim. Mas assim, eu não vi uma vaia direcionada a ele. Eu tava do lado, eu até filmei. Pegou. Tipo, quando ele tava descendo e dava para ouvir, assim, tinha muito... tá lá do outro lado. Na amarela. Zubeldia, filha da... Daí para baixo. E eu entendo, porque aquele jogo foi uma bosta. Foi muito mal. O desempenho foi mal. Eu entendo. E eu concordo com você de ele ser conservador. Mas eu acho que ele ser conservador, porque isso daqui tá bom com a direção, mas esse é o ponto. Essa é a realidade do São Paulo hoje. Mas é aí que a gente discorda, Charcas, porque eu consigo ver esse time com um pouquinho mais de coragem da parte do treinador dando resultado. Mano, a Copa do Brasil dava pra gente ter ganho. O resultado dá. O resultado passado do Atlético, pelo menos. Não tava ter ganho do Flamengo, é uma outra história. Concordo, jogou muito mal. E eu falo, quando eu falo das eliminações, eu falo, contra o Botafogo, jogou bem, principalmente no segundo jogo. Primeiro tempo do primeiro jogo, tragédia, mas depois melhorou bastante. E contra o Atlético, assim, o primeiro jogo, o São Paulo vai melhor do que o Atlético. Para mim, muito melhor. E desperdiça um monte de chance. O segundo jogo é uma vergonha. Uma vergonha o segundo jogo contra o Atlético. Aquele 0-0 de merda. O segundo jogo na MRV talvez é muito mais na conta do técnico, mas nos outros jogos, por exemplo, Botafogo, jogo de ida, o São Paulo fez o que deu, ainda segurou uma blitz, que foi uma blitz complicadíssima, e por sorte, por algo divino, a gente não tomou um gol naquele primeiro tempo, porque tiveram lances claros de gols. E aí no segundo jogo você cria mais em casa do que o time do Botafogo, que para mim é do Brasil e da América do Sul hoje. Então assim, esse jogo do Botafogo, eu não atribuo culpa ao técnico, porque acho que ele conseguiu fazer um time produtivo que fizesse a gente chegar ao gol, e aí é falha individual. Mas o do Galo, concordo com o Ilcinho, que faltou coragem lá na Arena MRV para tentar uma coisa a mais, né? Todo mundo concorda com isso tentar buscar, sim. E talvez com um treinador um pouquinho mais kamikaze, a gente tomaria 6 do Botafogo, mas ganharia do Galo, entendeu? Esse é o meu ponto. Eu prefiro tentar ganhar do que ficar naquela tipo, não, 0-0 ficar tá pelo excesso do que pela omissão. Eu tenho mais vontade de ganhar do que medo de perder, sabe? Eu entendo isso. E, assim, eu gosto dos dois estilos. Porque, assim, eu respeito muito a filosofia de cada treinador e eu não tenho nada contra. Eu tenho minhas preferências. A minha preferência de jogo, de proposta de jogo,
é o estilo do Fernando Diniz. Não estou falando que necessariamente Fernando Diniz. Mas estou falando saída de bola controlada, posse de bola, troca de passes, de vez em quando uma bola mais esticada, não necessariamente o Diniz, mas essa ideia geral de jogo. Eu não gosto tanto de times reativos, mas eu respeito muito o trabalho, por exemplo, de times reativos. Do Mourinho, a gente está falando de grandes treinadores. Eu respeito muito o trabalho do Mourinho, o próprio Tite, necessariamente, não é retranca, reativo Uma não merda. Mas Oi? Uma merda de trabalho, Tite. Não, eu não tô, eu tô falando o estilo, não tô falando a pessoa, não tô falando o treinador. Não, eu tô falando do estilo, não dele também, não tem nada contra o Tite. Enfim, eu tô falando que eu respeito. Eu tô falando que eu respeito porque cada um tem a sua proposta, né? Por exemplo, que tem um estilo mais pontual de vencer jogos mais apertados, digamos assim, e que foi queimado pela própria torcida, foi o Aguirre, em 2018. Em 2018. Ele fez um bom trabalho, colocou o São Paulo num patamar que não condizia. Aí o São Paulo caiu naturalmente, porque o São Paulo não tinha elenco para ser campeão brasileiro, e foi limado. E fez um bom trabalho. Então, assim, o que eu acho é que ele já entendeu que dessa forma, é o que dá para fazer. E que ele vai sofrer menos também. Então, só que é o seguinte, no Paulista, já no começo do ano para ele, já começa, não vou dizer que começa pressionado, mas começa com uma pressão pelo resultado, né? Então esse comodismo aí não pode ter muito, não. O Campeonato Paulista é uma merda, é uma merda que eu quero dizer no sentido de se você ganhou, você não fez paulistinha, se você perdeu, puta que pariu, fudeu. Entendeu? Tá tudo errado. Na minha opinião, mas vai ser isso. Mas eu acho que começa desse jeito e com problema. Tendo que ir lá para os Estados Unidos fazer uma pré-temporada sem sentido nenhum, que em poucos dias ele tem que enfrentar dois times do cenário nacional, dois grandes. Não muda nada. Se for ruim, também já começa em 10 dias já uma pressão desnecessária, na minha opinião. Aí já não é culpa dele. Aí eu isento ele. Eu acho que é mó sacanagem fazer isso. Pô, fica em casa, vamos trabalhar, fica lá em Cotia. Pô, trabalha firme, focado na parada, entendeu? Para tentar começar minimamente. Qual é a culpa do Zubeldia nisso, né? Ô, Chacon, o meu Zubeldia que definiu a viagem para os Estados Unidos. Aí ele acaba sendo... aí eu vou fazer o papel de... exatamente isso que eu estou dizendo, ele não tem culpa disso. Isso. Aí depois ele vai ser criticado por algo que está para além dele. Que ele só precisa cumprir. Mas esse é o meu... Chacon, aí que ele tem que ser mais corajoso, meu. Aí que ele tem que mudar, tem que variar, cara. O meu ponto com relação a ele é esse. Tipo assim, eu acho, sinceramente, que o Diniz vem com esse elenco, ele não consegue implementar o dinizismo. Não dá. A gente não tem jogadores pro dinizismo. Só que o Zubeldia não entendeu qual que é a nossa proposta, qual que é a nossa força. Esse é o meu ponto. Cada treinador tem o seu estilo? Tem. Mas se eu chego com o meu estilo e eu falo, opa, não deu certo. E não é demérito mudar. É muito pelo contrário. Você fala, pô, o treinador tá buscando melhorar. O Zubeldia não entendeu como é que funciona o nosso elenco. E ele tá tentando manter aquilo de novo, e de novo, e de novo. E tipo, vai ter jogo que vai dar certo, vai ter jogo que vai dar errado. Só que assim, eu acho que ele teria que trazer o jogo para nossa força. Qual que é a nossa força? Todo mundo estruturadinho, coberto, saindo na moral. A gente sai assim. Não. Então, tipo assim, eu não quero dinizismo, porque eu acho que o nosso elenco não entrega o dinizismo hoje. Sim. Eu só quero que ele entenda um pouco mais as nossas características. Esse que também não é o que o Zubeldia coloca, correto, Wilson? É o que eu vejo. Não é o estilo do Zubeldia o que o elenco pode entregar. Exatamente. O estilo do Zubeldia é esse que ele está tentando, só que não deu. Então eu te faço uma pergunta. Eu sei que você faz a crítica ao Zubeldia. Você não acha, e o que é a minha crítica, que aí a crítica é a direção que contratou o Zubeldia sem saber qual que é o estilo de jogo dele? Aí vai a minha crítica em cima da sua, que é assim, ó, eu desde o começo bato na tecla, e era na nossa época, minha do Renan, que o São Paulo tinha a sua comissão técnica, a sua preparação e contratava um treinador para seguir a filosofia do clube. E aí o treinador vinha com um auxiliar.
e aí o resto era São Paulo. Então, São Paulo tinha a filosofia. Hoje parece que é assim, ó, mano, solta na imprensa. Caramba, o treinador, ninguém gosta de treinador, pega qual? Qualquer um traz e toma. Eles bancam o treinador? Não banca. Então esse cara sabe que tá na corda bamba. Logo, ele pode cair e tá errado. A diretoria tem que buscar no mercado um treinador que se adapte ao elenco. Vamos ver como que é o meu elenco. Meu elenco é operário. A minha crítica é essa. O Zubeldia, para mim, ele tem as culpas das escolhas dentro de campo, tá tudo certo, eu não discordo disso. Mas eu acho que ele é mais uma vítima da péssima gestão, da péssima direção. Nessa questão, nas tomadas de decisão. Na escolha do Carpini da demissão poucos meses depois, 4 meses depois demite. Não tem um pingo de convicção. Não tem um pingo de convicção. E ele é só mais uma vítima de ser o escolhido. E agora, quando o São Paulo liga e o Sinho treinador, não tem nada a ver com o elenco, tá? E o Sinho telefonou, é que você tem essa... Mas pensa, um treinador, qualquer treinador, tocou o telefone. É o São Paulo te chamando para trabalhar, você não vai? Na hora. Eu acho que não vai, pô. Na hora. Certo. O Zubeldia fez certo. E se eles não têm nada a ver com o sistema do... O erro foi de quem contratou eles. Contratasse alguém que se encaixasse com o sistema. Não, mas Chacon... Muricy para analisar e tudo mais, ganhando uma grana, e não dá... Mas, Chacon, o time dele da LDU jogava diferente do time do São Paulo. Esse é o meu ponto. Se ele usa a mesma tipo de estratégia com esse time de São Paulo, com os 3 homens de meio campo, ia funcionar. Por que na LDU ele colocava os 3 homens de meio campo e aqui no São Paulo ele põe 2 pontos abertos? Deixa os 2 volantes sozinhos. Tipo assim, ué, o nosso time tem uma força, tem uma opção... Uma gama de opção. A galera vai falar que isso está de sacanagem. Mano, o meio campo nosso, ele pode ser leve, ele pode ser técnico e pode ser pegador. Mano, joga em função do meio campo com o sistema defensivo certinho. Ia ser outra parada. Não, ele viu essa possibilidade e manteve. Por Cristo, por que, meu querido Zuba louco? Por quê? A LDU dele jogava com 3 homens de meio campo. Por que o São Paulo joga só com 2? Sendo que a gente tem um monte de volante bom. Não, concordo. E esse é um ponto que eu concordo com você quando você fala que dá para colocar 3 volantes. E quando se fala colocar 3 volantes, muita gente... mas vai recuar, não tem nada a ver. Não necessariamente 3 volantes significa que você vai ser um time recuado, fechado, contra-ataque, não tem nada... Quer dizer, contra-ataque você pode estabelecer a partir do meio campo, não precisa ser do campo de defesa. Enfim, eu acho que perfeito. E essas são as minhas críticas em cima do Zubeldia. Acho que ele pode escolher melhor. Mas ele olha para o elenco, ele tem a filosofia dele, e eu não discordo quando você não abre mão das suas filosofias. Quem te contratou, como é mesmo? Quem te pariu que te embale, né? É isso. Quem te pariu que te embale. A culpa é da direção. Diria minha mãe, né? Quem pariu o Matheus que balança. Isso, exatamente. E é isso, é a direção. Então, para mim, é a direção que tem que ser cobrada. Foi a direção que contratou o Zubeldia. Aí, Chacon, você vai me desculpar de novo pela segunda vez. Eu vou ter que discordar de você, cara. Quando chega o Paulo Autori no São Paulo, né? Quando chega o Paulo Autori no São Paulo, com aquele time que a gente tinha, e o time prontinho com 3 zagueiros. 3 zagueiros muito mais brucutu do que de saída de jogo, igual nós temos hoje no elenco. Porra, era Fabão, Lugano e Ed Carlos, malandro. Porra, era pau de dar em doido, mas que tecnicamente era... Porra, a gente sabe muito bem das limitações. Ele quis fazer linha de 4, 2 linhas de 4 e tal. 1 jogo, 2 jogos... Não deu certo. Ele falou, opa, peraí, eu tenho 2 alas, como o Júnior e Cicinho. Eu vou segurar eles lá atrás. O cara mudou pela característica dos jogadores. O Zubeldia, eu já falei isso aqui várias vezes, ele não tem o direito de ter convicção e modelo de jogo, igual o Diniz tem. O Diniz queria fazer, o Diniz perdeu o Campeonato Brasileiro em 2020, ele perdeu. Ele queria fazer o Bruno Alves sair jogando, irmão. O Bruno não faz. O Bruno Alves, ele é um bom zagueiro, ganha bem no alto e tal, mas é zagueiro. Ele queria fazer o Bruno Alves sair jogando, gente. Brucutuzão, é para chutar a bola. Sacanagem, caralho. É ele que tem que se adaptar, não fazer o cara... Ô, Bruno Alves, você vai virar craque. Agora não, Bruno Alves, chuta a bola para frente, irmão. Você é pago para tirar a bola aqui de trás.
É isso que me incomoda. Então ele não pode chegar no São Paulo, a minha convicção aqui é essa, então ó, todo mundo vai ter que mudar o estilo de jogo, porque eu jogo assim, ponto final, não. Ele que tem que se adaptar aos 30 jogadores que ele tem no plantel. Isso é um fato, mano. E é isso que eu admiro no grande treinador. Ele conseguir se adaptar ao que ele tem na mão. O Tite não conseguiu fazer isso no Flamengo. Aí, quando chega o Felipe Luiz, o cara em pouquíssimo tempo faz. É isso que eu admiro no grande treinador. Ele conseguir se adaptar ao que ele tem na mão. Ele ter variações para se adaptar. Se eu tiver zagueiro brucutu, eu tenho um modelo de jogo. Se eu tiver zagueiro bom que sabe sair jogando, eu tenho outro modelo de jogo. Se eu tiver 3 volantes bons que peguem também, eu também tenho esse modelo de jogo. Agora não. Ele quer fazer todo mundo mudar por uma convicção dele. Desculpa, ele não pode ter isso. Opa, você curtiu agora mais um corte do Arquibancada Tricolor? Já deixa o seu like e se inscreva no AT para você não perder nada então que envolve o Arquibancada Tricolor aqui no YouTube.